Então hoje vamos falar sobre a análise da cadeia de valor, referente à cultura do tomateiro, Solanum lycopersicum, interações com a agricultura cooperativa. Os acadêmicos deste trabalho é Cediane Zanetti, Regiane Aparecida Macali e Victor Figueira França. Então o tomate, ele pertence à família das solanáceas, ele é muito conhecido por nós. Espécie cultivada Solanum lycopersicum, origem das regiões andinas do Peru, Bolívia e Equador. E no Brasil teve um impulso muito forte nos anos de 1950 até 1990, onde acabou surgindo bastante indústrias de processamento do tomate. Também aumentou a produção, aumentou em larga escala a produção de tomate, tanto para a mesa como para a indústria. O tomate, então, ele é muito conhecido através dos molhos de tomate que são feitos, que são os tomates rasteiros, que são colhidos com máquinas. E também tem o tomate de mesa, que é o objetivo desse estudo no município de Caçador. Então, ele é bastante conhecido pela ampla variedade. Então, no mercado tem o tomate de mesa, tem o molho de tomate, que é feito do tomate de outras variedades. Também tem o italianinho, tem os mini tomates. Então, tem vários tipos, vários formatos. E ele é uma importante fonte de vitaminas e tem um ciclo curto de produção, que em 3 meses já acaba o ciclo. Então, o objetivo desse trabalho é realizar uma análise de cadeia de valor da cultura do tomate e suas interações com a agricultura cooperativa através de revisão na literatura para o município de Caçador, Santa Catarina, considerado o maior produtor catarinense de tomates advindo da agricultura familiar. Então, a cadeia de valor, ela permite a conectividade das atividades comerciais relacionadas à produção, transformação e distribuição, que são necessárias para atender o mercado, além de reunir e coordenar os atores, como produtores primários, indústrias de processamento, comerciantes, etc., que desempenham essas atividades comerciais e institucionais. Num panorama mundial, os principais países produtores de tomate é China, Índia e Estados Unidos, depois Turquia e Egito, e o Brasil ele fica em 9º lugar, 9ª colocação na produção de tomate. Este dado é do ano de 2016, pela FAO-Stat. Num panorama nacional, os estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais são os principais produtores de tomate no Brasil, e a Santa Catarina está no 6º lugar, com destaque para Grande Florianópolis e o Vale do Rio do Peixe, mais precisamente para a região ali de Caçador, Macieira e outros. Caçador, então, ela é considerada o maior produtor de tomate catarinense, com predominância de agricultores familiares que plantam em média de 1 a 2 hectares, com rendimento de 60 a 80 toneladas por hectare. As principais variedades cultivadas ali no município é o longa vida, seguido pelo italiano e os mini tomates cereja. A área total de plantio no município é 700 hectares. Estima-se que sejam 500 agricultores que trabalham com a cultura do tomate no município. E a atividade teve início na década de 1980, com a introdução da cultura pela colônia japonesa no município. Então, ali nas condições de Caçador é favorável devido ao clima e às chuvas. Então, na época de maturação dos frutos, as temperaturas são amenas, o que favorece a qualidade do fruto. Então, Caçador fica localizado na mesorregião oeste catarinense. Tem uma unidade territorial de 983 km². O clima é CFB, temperado, mesotérmico, úmido e verão ameno. 40% dos solos são classificados em média e alta declividade e 33% suavemente ondulados e ondulados, o que favorece o cultivo de hortaliça,
visto que desfavorece o plantio de grãos como soja e milho devido a essa declividade do terreno. A economia é baseada na agricultura, principalmente voltada à produção de hortaliças e frutas, como por exemplo a maçã, na indústria e também no comércio. Então, é 2 tipos de sistemas de produção. O principal é em campo aberto, em áreas de 1 a 2 hectares. E também tem estufa, que é menos frequente. Em campo aberto é utilizado taquaras e bambus para fazer o suporte para as plantas e o fitilho para a amaração. E nas estufas também utilizados fitilhos. Então, os produtos, os insumos, eles são 1 hectare em campo aberto produz aproximadamente 12 mil pés de tomates. Cada pé pode produzir cerca de 8 quilos de fruto. Os custos de produção podem variar de 60 mil a 90 mil por hectare. Então, é um custo consideravelmente alto. Os defensivos adjuvantes e reguladores e indutores, eles respondem por 32% dos custos de produção. Então, devido à grande quantidade de pragas e doenças, os defensivos estão entre os custos mais elevados. Os gastos com fertilizante também eles chegam a 11,19% e os gastos com mão de obra 23%. Visto que os tratos culturais, como amaração, tutoramento e colheita, são tudo manual, então precisa dessa mão de obra. Então, os insumos eles são adquiridos em lojas agropecuárias ali do município, com destaque para a HF, Cooper HF, e o FBA, que fornecem assistência técnica, os defensivos agrícolas, fertilizante e também irrigação, oferece esses produtos aí para esses agricultores. A comercialização ela é feita através do canal direto, pode ser feita, através do canal direto, através da feira que acontece todos os sábados no município, então com o apoio da prefeitura e da EPAGRE, ou também através de canais indiretos curtos, como produtor, varejista, consumidor, e canal indireto longo, como produtor, atacadista, varejista e consumidor. Então, o principal Ceasa que é mandado esses tomates é no Ceasa em Curitiba, no Paraná. Nos anos 2000, teve-se início o desenvolvimento do sistema de produção integrado de tomate estourado, com destaques para o método de manejo da cultura como a condução, adubação, fertirrigação, agroalertas e manejo das principais doenças e pragas. Agora vamos ver um vídeo que nos mostra um pouco na prática de como foi feito isso. Integrada na Reserva Florestal, a Estação Experimental de Caçador busca desenvolver alternativas sustentáveis de produção. E uma delas tem foco justamente na principal cultura econômica do município, o tomate. Por isso, os pesquisadores da EPAGRE desenvolveram aqui um sistema inovador no Brasil, que traz benefícios ao meio ambiente, à renda e à saúde de produtores e consumidores. O tomate é uma das culturas que mais exige o tratamento químico no controle de pragas e doenças. A situação coloca em risco a saúde de quem produz, de quem consome e ainda afeta o meio ambiente. Sem falar nos custos de produção, que aumentam a cada ano. Na contramão deste cenário está a busca por alimentos saudáveis, produzidos com o menor impacto ambiental. Esta tendência impõe desafios no meio científico e a EPAGRE de Caçador está na vanguarda da solução deste desafio. Desde 2004, os pesquisadores vêm desenvolvendo o CISPIT, Sistema de Produção Integrada de Tomate. O sistema envolve todas as etapas de cultivo do tomate de mesa e utiliza as mais avançadas tecnologias para a produção de alimentos seguros e com certificação de qualidade. O engenheiro agrônomo Walter Becker é pesquisador da EPAGRE e coordena o projeto CISPIT. O trabalho com produção integrada de tomate de mesa ele começou em 2004. E ele teve um aporte para iniciar nesse período já de experimentos que a gente conduziu
visando construir as bases tecnológicas para o sistema de produção. Então, nós temos vários experimentos que estão sendo trabalhados. Uma vez definido a tecnologia, consolidada essa tecnologia no experimento, isso é transferido para dentro do sistema de produção integrada. Então, na área piloto, nós colocamos todas as tecnologias que foram desenvolvidas nos experimentos e colocamos para ver esse conjunto funcionando dentro do sistema de produção integrada. E a partir de que momento essas informações passam a ser levadas até os produtores? Bom, nós testamos na unidade piloto pelo menos 2 anos o conjunto. Uma vez que esse conjunto tem sustentabilidade e não agrega mais custos, porque o objetivo também da produção integrada é viabilizar o custo e com isso poder aumentar a margem de lucro ao produtor. Uma vez isso consolidado, 1-2 anos, é transferido para unidades de demonstração, que nós temos aqui em Caçador na linha Cará, em Lebon Regis e Rio das Antas, pequenos e grandes produtores. A requeima, a mancha bacteriana, a pinta preta e a septeriose são doenças que o AgroConnect faz alertas para a região de Caçador, onde cerca de 100 tomaticultores recebem mensagens pelo celular avisando que deve ser feita a aplicação de produtos para evitar danos econômicos. Outra ferramenta utilizada para reduzir os custos e necessidade de adubação e uso de agrotóxicos é o sistema de plantio direto de hortaliças, que na cultura do tomate o sistema tem permitido reduzir em 100% o uso de herbicidas e em 60% o uso de adubos químicos em alguns casos, mantendo a produtividade quando comparado ao modelo convencional. Para o financiamento. Dentre as formas de financiamento, a principal é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido como PRONAF. O PRONAF Custeio propicia ao agricultor crédito para adquirir sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, entre outros itens necessários para a produção em sua área. Tem acesso a essa linha de créditos produtores familiares com declaração de aptidão ao PRONAF. O valor máximo de crédito que um produtor pode conseguir nessa modalidade é de R$ 250 mil ao ano agrícola, com uma taxa de juros de 2,75% ao ano agrícola, para o tomate, que possui subsídio governamental, ao invés de juros de 4%, como nas culturas sem o subsídio. O prazo para a quitação desse custeio agrícola é de 1 ano para a cultura do tomateiro. Em relação à matriz fofa, eu vou mostrar algumas das forças e oportunidades agora nesse slide. Em relação às forças, estão focadas a mão de obra familiar, a qualidade do produto final, as condições climáticas diferenciadas existentes na região, a acessibilidade de insumos, a oportunidade de criação de trabalhos para a população rural e contribuição com a segurança alimentar. As oportunidades. Algumas oportunidades são o aumento das rendas no meio rural, fomentar novas demandas de consumo, políticas públicas com incentivos, o uso de novas tecnologias e, com isso, também o uso de métodos mais sustentáveis para a produção, a união de operadores comerciais em feiras para comercialização. Agora vamos para as fraquezas. A alta previsibilidade do tomate no pós-colheita, o alto custo para a produção, a necessidade de uma assistência técnica mais especializada, então no caso uma pouco especializada vai dificultar, a baixa gestão financeira, a pulverização diária, que também levando ao contato dos funcionários diariamente com agrotóxicos, e o elevado consumo de energia. Algumas ameaças são o fim dos subsídios governamentais, anos com adversidades climáticas, mão de obra pouco especializada disponível na região, a baixa aceitação de novas tecnologias e métodos pelos trabalhadores, a escassez de trabalhadores no meio rural pelo êxodo rural que vem acontecendo, a baixíssima qualidade das rodovias na nossa região e a alta variação do preço do tomate. Então, o sucesso e a produção de tomate na maioria das regiões ela tem sido limitada pelas condições climáticas, nas quais favorecem a ocorrência de pragas e doenças. Então, dentre os fatores de produção que podem influenciar no sucesso da produtividade e na qualidade do tomate são os ambientais, edáficos, relacionados ao terreno, os genéticos da cultura e também as técnicas de manejo que são utilizadas.
Para ter sucesso na produção, obtendo produto de boa qualidade e produtividade, é preciso ter um planejamento eficaz de controle dos fatores de produção. Dentre os valores relacionados à cadeia de valor agrícola, é relativamente seu fraco nível de eficiência oriundo de um conjunto de deficiências ao nível das suas componentes da agricultura. Os agricultores familiares, principalmente os que produzem em volume mais baixo e que dispõem de pouco capital de giro e têm dificuldades para a obtenção de crédito, vão enfrentar maiores dificuldades, tanto para lidar com os problemas da sazonalidade de produção, como para tirar proveito financeiro. Devido a isso, limita de certa forma a capacidade de investimento no setor. Então, dentre os principais gargalos e perspectivas, tanto o custo de implantação quanto de produção é elevado. Então, mesmo que o produtor ele tente reduzir esses custos, nem sempre vai conseguir reduzir esses gastos com o insumo, por exemplo, pois dependerá muito das condições climáticas e da região onde vai ser implantada a lavoura. Uma alternativa é que o produtor ele busque uma maior eficiência na utilização dos insumos através de um planejamento nutricional adequado e uso racional da aplicação dos defensivos, baseando no levantamento da população de pragas e na prevenção de doenças, de acordo com a previsão climática. Outro gargalo é em relação aos pequenos produtores, em que os mesmos eles são dependentes dos atravessadores para comercializar sua safra, o que reduz muito o seu poder de barganha, especialmente em anos de oferta elevada. O futuro das empresas ele vai estar orientado pela competitividade, ou seja, produção sustentável, minimização de custos e otimização da qualidade. Então, para alcançar esses parâmetros, as condições de máxima eficiência técnica e econômica serão exigidas pela cadeia produtiva do tomate para processamento, principalmente nos setores a montante e no setor produtivo de processamento. Então, as perspectivas futura que aumenta essa eficiência técnica e econômica, e também pelo fato que os produtores eles estão utilizando de cultivares mais resistentes, é que essa perspectiva é que o rendimento ele aumente. O pequeno agricultor ele vai buscar fortalecer suas atividades produtivas através do ingresso em associações e cooperativas, pois as mesmas são alternativas que apresentam benefícios potenciais, como acesso a novas tecnologias de crédito, oportunidade de ingresso em mercados mais competitivos, vantagens fiscais, entre outros. Então, a agricultura familiar tem se adaptado a novos formatos, sendo o cooperativismo uma possível estratégia de sobrevivência e crescimento. A integração da agricultura familiar no cooperativismo é explicada a partir da união de muitas famílias de agricultores em formato de cooperativas rurais, para enfrentar os mercados e discutirem comercialmente preços e novas oportunidades. Integrar a agricultura familiar na perspectiva de uma cooperativa leva essa propriedade local se unir, não só para se manter no negócio de agricultura, mas também para crescerem nesse mundo globalizado. A aplicação de tecnologias de gestão no âmbito da agricultura familiar ela pode se dar em duas esferas. A primeira vai estar relacionada às organizações associativas, das quais parte dos agricultores familiares participam como cooperativas e associações, e a segunda está associada à própria gestão da propriedade rural familiar. Em ambas situações, ainda há dificuldades econômicas a superar. Então, pode-se concluir que o tomate ele tem grande potencial para o município de Caçador devido às condições ambientais favoráveis e sua alta qualidade. Contudo, gastos com a implantação de 1 hectare é considerável alto, por isso a assistência técnica especializada, formas de financiamento com juros mais baixos e seguros agrícolas são medidas importantes que poderiam ser mais exploradas e disponíveis a esses agricultores.